ter aqui. Você, se já faz parte da capela, você já deve ter ouvido algumas vezes eu dizer essa frase: nós estamos começando uma série. Você já deve ter ouvido eu falar isso. Aqui nós pregamos em série. Toda vez que a gente vai começar uma série, eu preciso explicar isso. Talvez seja a primeira vez que você está aqui hoje. Estou vendo alguns rostos novos. A gente sempre tem pessoas nos visitando. E eu preciso explicar por que a gente prega em série. A primeira razão é óbvia. Diz o ditado que todo bom comunicador consegue comunicar o que ele precisa com menos palavras. Não é o meu caso. Eu preciso de muitas palavras para comunicar aquilo que eu preciso comunicar. Então, como não é o meu caso, eu preparo uma mensagem de 4 horas. Eu vou escrevendo e acha papel para escrever. Como ninguém tem 4 horas para me ouvir, porque eu sei que o nosso tempo é corrido, eu divido essa mensagem em vários domingos. E aí você tem que sofrer comigo aqui para me ouvir todo domingo. Aí a gente sempre termina assim, no próximo capítulo, né? E aí você volta no domingo. Então essa é uma razão da série. Mas, com toda a seriedade, a série ela nos ajuda a formar um pensamento no longo prazo. Porque às vezes, de domingo a domingo, né, a gente vem no domingo, aí escuta uma palavra, chega segunda-feira e esquece. Aí escuta outra palavra no domingo, ô glória, sai aquele crentão da igreja, né, quente. Meu Deus, essa palavra foi para mim. Aí chega terça-feira e já esqueceu também. Então, o que a gente faz com a série? A gente ficar pensando nesse mesmo assunto durante um longo tempo. Nesse caso, nós vamos fazer 4 mensagens a respeito desse tema em outubro. Então, outubro já é um mês festivo, né? Tem Dia das Crianças, tem festivais religiosos no nosso país. Enfim, nesse meio todo, nós vamos fazer também 4 mensagens que vão falar a respeito do Evangelho. Um tema tão curioso. Se nós perguntarmos aqui nessa sala para cada um o que é o Evangelho, e aí a gente tem que adicionar o para você no final da frase, né? O que é o Evangelho para você? Provavelmente nós teremos várias respostas diferentes. Não que elas sejam certas ou erradas, mas nós teremos definições diferentes. Então, com isso, eu quero passar esse mês de outubro explicando ou tentando explicar, conversando a respeito do Evangelho. Vai ser uma série, eu acredito que vai ser uma série muito boa para todos nós, porque a gente vai aprender ou desaprender muita coisa. Se você tem amigos que não conhecem o Evangelho, essa é a oportunidade para trazê-los. No final de outubro, provavelmente eles vão dizer, ou eu estou dentro, ou eu estou fora. Então aproveite para trazer todos aqueles que você acha que não creem em Deus, que não gostam de igreja, não creem no Evangelho. Essa é a oportunidade para trazer eles, porque eles vão se surpreender, eu acho. Só posso achar, não tenho certeza. Então nós vamos passar 4 semanas falando sobre o Evangelho. Por que 4? Porque nós, como eu disse, o Evangelho pode ser ou parecer algo diferente para pessoas. E o tema Evangelho aplicado em esferas diferentes, ele tem implicações diferentes. Por exemplo, o Evangelho para Deus provavelmente é uma coisa diferente do que o Evangelho é para você, pelo simples fato de que Deus não precisa se arrepender. Então, essa diferenciação, nós vamos tratar dela, nós vamos falar o que é o Evangelho para Deus, o que é o Evangelho para mim, o que é o Evangelho para você, e na última mensagem sobre a essência do Evangelho. Então está explicado aí o porquê da série. Espero que você goste. E se você falar, poxa, mas não teve Bíblia, o cara não leu Bíblia, não fez isso, não fez aquilo, calma. A primeira mensagem talvez seja só a introdução do sermão, porque é um sermão grande, de horas, dividido em vários pedaços. Tá ok? Então nós vamos falar sobre o Evangelho. E hoje, se você gosta de anotar, se você tem costume de anotar, no nosso aplicativo lá, se você já esqueceu, você pode pegar o aplicativo, abrir o aplicativo da Bíblia. Lá no evento, você vai achar o evento da capela, e lá você pode fazer as anotações também, se você quiser, para ficar guardado aí no seu celular. Lá tem um conteúdo para você discutir com a sua família. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, pode me procurar no final, eu te mostro lá também. São perguntas auxiliares para você discutir com a sua família e com seus amigos. Mas se você gosta de anotar, a primeira coisa que eu quero começar a série, e eu acho que eu vou repetir isso em todas as mensagens, é o seguinte: o Evangelho é um processo. Guarde isso na sua memória. O Evangelho é um processo. O Evangelho não é uma decisão espontânea. O Evangelho não é um acontecimento histórico. O Evangelho, além de tudo isso, isso é só a minha prerrogativa para construir essa série. O Evangelho é um processo. E aí nós vamos falar das ramificações desse processo. Hoje nós vamos falar do que é o Evangelho para Deus. O que é o Evangelho para Deus? Como que Deus vê esse processo, essa história, essa jornada? Na semana passada eu preguei uma mensagem que falava sobre prioridades. Então, se a gente vai falar de prioridades, vamos falar do que importa mais primeiro.
que é Deus, e Ele vem primeiro em todas as coisas. Vamos falar sobre Ele, o que é o Evangelho para Deus. Não tem como eu falar sobre o Evangelho para Deus, falar sobre essa jornada, sem explicar a história, o processo inteiro das coisas que aconteceram. Então, se você normalmente eu prego minha mensagem antes. Talvez você vá falar, pô, o cara prega a mensagem antes. Eu prego a minha mensagem para minha esposa, coitada. Minha esposa me cobaia. Eu prego a mensagem para ela umas 5 vezes antes de vir pregar para vocês. E eu pregando para ela, ela falou assim, amor, eu tenho déficit de atenção, você já me perdeu já. Então, preciso pedir para você prestar bastante atenção no que eu vou falar. Eu vou contar uma história. E talvez você já ouviu essa história. Porque quem aqui já faz parte de alguma igreja, ou já conhece Bíblia, alguma coisa? Levanta a mão, por favor. A maioria já ouviu essa história, mas em função da minoria eu vou contar a história de novo. Então fique comigo e nesse momento você está permitido a dar aquelas risadas falsas. Sabe quando você conta uma piada, você já explicou aquela piada? Dá aquela risada para ajudar o pregador também, beleza? Então nós vamos contar a história para você entender o que é o Evangelho para Deus. A história começou o seguinte: no princípio, se você tem sua Bíblia, você vai ver lá em Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí a Bíblia diz que a terra era vazia, sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Queria começar essa história, né? Como é que fala? Once upon a time, em português mesmo? Esqueci. Como é que começa essa história? Era uma vez, antes de tudo, enfim. No princípio, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Deus criou o universo, Deus criou a terra, nós cremos que Deus criou assim. E essa história está em Gênesis capítulo 1, depois Gênesis capítulo 2, quando fala do ser humano. Nessa criação toda já tem algo para embolar na nossa cabeça. Vou te contar essa história, como eu disse, para você entender o raciocínio. Tem algo já para embolar na nossa cabeça. Que Deus criou o princípio. Pensa nisso. Deus criou o princípio. Durante a semana eu coloquei um vídeo no Facebook e a chamada do vídeo era Deus não existe. Aí todo mundo, uau, Deus não existe, esse cara é louco. Mas Deus de fato não existe, porque tudo que existe precisa ser criado. Aí eu te pergunto, esse Deus que nós estamos falando foi criado? Não foi, porque Ele é antes do que as coisas existissem. Ele trouxe todas as coisas à existência. Na verdade, por vários versículos da Bíblia você vai encontrar frases dizendo que nele nós vivemos, nele nós subsistimos, toda a nossa existência está nele, tudo é dele, por ele e para ele. Olha que louco. Então Deus, esse Deus que nós estamos falando, Ele criou até o princípio. Antes que as coisas houvessem, Ele já era. Olha que louco. Já é para confundir a nossa cabeça. Por exemplo, a aulinha de matemática: 0 mais 0 é igual a 0. Tem alguns cientistas que vão argumentar que 0 mais 0 é igual a 1, né? Porque eles creem de algumas outras maneiras. Não é o meu objetivo entrar nesse assunto, porque eu também não estou qualificado para discutir essa questão. Mas, na matemática simples, 0 mais 0 é igual a 0. Mas Deus não pegou nada, matéria-prima. Deus fez o seguinte: haja luz, e houve luz. Pensa. Ele não pegou nada, não pegou uma matéria-prima e falou assim: tem uma luzinha fraca ali de 10 volts, eu vou transformar ela numa luzinha maior. Não. Ele pegou nada, e do nada, para quem estuda teologia, nem em latim, chama ex nihilo. Se você não aprender nada, você já aprendeu latim hoje. Ex nihilo é o processo de criar tudo do nada. Então Deus criou tudo do nada. Ninguém consegue fazer isso, só Deus. No princípio, a história vai: Deus criou os céus e a terra, etc, etc, etc. E aí depois, se você pegar a sua Bíblia, é lógico que não é justo, né, a gente tentar explicar cientificamente todo o processo da criação do universo de bilhões e bilhões de anos numa página da Bíblia. Não tem como. Aí Deus passa a história para Gênesis 2, onde Ele cria o homem. Deus viu que estava tudo criado, tudo bonito, Ele olhou. Imagina se eu olhasse tudo aqui, ó. Você olha essa pista aqui, olha só, olha a pista, não tem nenhum kart na pista. Você fala assim: pô, está faltando alguma coisa. Essa pista foi criada para correr nela. Assim Deus também olhou para o universo, olhou para o planeta Terra, posicionado perfeitamente na distância exata do Sol e da Lua, para as marés contribuírem, para o Sol não queimar nem congelar. E ali, nesse exato momento, depois dessa expansão aí, aqui eu vou colocar a minha obra-prima. Aí Ele criou o homem. E aí o interessante é que tudo que Ele criou, Deus fez assim, ó,
Haja luz, houve luz. Haja água, houve água. Haja terra, houve terra. Tudo que ele criou, ele foi falando com a palavra. Quando chegou no homem, como é que ele fez? Ele virou esse Deus nosso que é meio estranho, né? Na nossa mentalidade, se você parar para pensar, Deus é meio doido. Que ele olhou para ele mesmo, ele dentro dele, com ele, com as pessoas dele, falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo que Deus criou, ele criou com a palavra, mas o homem ele criou com a mão. Ele juntou, ele se envolveu no processo de criação, e aí ele respira a vida dentro do homem. E aí nesse momento, está acompanhando a história? Nesse momento, eu preciso que você pense, até aqui estava tudo perfeito. Lógico, mais uma vez, eu não vou entrar no quesito detalhista, porque eu não sou qualificado para isso, mas até aqui, de acordo com a história que a gente tem, estava tudo perfeito, não tinha problema nenhum. A terra estava funcionando do mesmo jeito, não tinha catástrofe nenhuma, estava tudo certo, o homem era eterno, estava tudo funcionando, estava tudo em ordem. Até que aparece na história o infeliz do Satanás, que nessa historinha aí é pintado como uma serpente que anda. Eu nunca vi uma serpente com pé, se eu ver eu saio correndo, eu não vou conversar. Tem uma serpente que anda e fala, aparece na história: ô, já viu essa árvore aí que Deus falou para você não comer? Essa é a historinha, quem já ouviu essa história da árvore que não podia comer? Então, essa árvore aí deve ser comer? Não deve ser comer não. Deve ser comer não. Ele não quer comer. Está vendo essa árvore aí? Não é para comer. Deus falou para você não comer? Não. Pode comer, tranquilo. Então, aí desenrolou a historinha, entrou o pecado no mundo. O que aconteceu com a ordem? A ordem que era perfeita, a ordem que estava tudo funcionando, a ordem que não tinha problema nenhum, acabou com a ordem. Virou um caos. Ali virou um caos. Ali entrou várias coisas na história que não estavam previstas na história. Se a gente fosse escrever um livro antes do pecado e um livro depois do pecado, no meio da história o livro ia mudar o caminho da história. Nesse aí, quando entrou o pecado, entrou a desordem, acabou tudo ali, a história mudou de curso. E aqui Deus começa um processo. Por isso que eu falei para você que o Evangelho é um processo. Deus começa um processo para tentar restaurar essa ordem. A ordem que foi perdida lá atrás, lá no jardim, lá no homem perfeito, lá no homem de acordo com a imagem e semelhança de Deus, que não tinha nenhuma consequência ruim, a ordem que foi perdida, Deus começa a tentar a restaurar. E aí ele inventou, pelo que eu consigo ver, pelo que eu sei, ele inventou 4 métodos diferentes. Você deve estar pensando: e esse cara é doido mesmo, que método é esse? Deus restaurou. Ele inventou 4 métodos diferentes. Eu vou continuar te contando a historinha, você vai entender já já, porque mesmo que você nunca participou de igreja nenhuma, com certeza você já ouviu o final dessa história. Então vamos lá. Ele inventou 4 métodos para restaurar essa ordem. Eu vou chamar isso de metodologia, ou os métodos. O primeiro método que ele inventou foi o método dos princípios. Depois que o pecado entrou, estava lá o cara chamado Adão, com a esposa dele chamada Eva. Começou a primeira briga de casal, já na história, porque Deus chegou para Adão e falou: e aí, o que aconteceu? Foi eu não, foi ela? Aí chegou Adão: foi eu não, foi ele. E aí começou a primeira briga de casal, já começou lá no jardim. E ali Deus instituiu a metodologia dos princípios. Deus falou o seguinte: eu vou deixar vocês viver do jeito que vocês querem, e vamos ver se aquilo que eu coloquei dentro de vocês quando eu soprei vai funcionar. A metodologia dos princípios, guarda isso. Durante séculos eles viveram só de acordo com o princípio. Na história, aí a gente não tem tempo para passar, mas eu vou te contar rapidamente. Na história veio Adão, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Um matou o outro, gerou uma tensão, o maluco fugiu, daí nasceu um outro. Aí desse outro veio contando altas historinhas, você já deve ter escutado lá no primário da sua escola, a Torre de Babel, que virou até novela da Globo. Depois teve a Arca de Noé, que entrou um monte de bicho dentro da arca. Deve ter sido um fedor danado dentro daquela arca, mais de um mês com um monte de bicho lá fazendo um monte de coisa. E aí essas historinhas todas se passaram, até que chega num cara chamado Abraão. Esse cara, Abraão, Deus chegou para ele e falou assim: ó, você, vou começar essa metodologia toda aí. Deixei essa galera viver, vou começar aí. Abraão teve filhos, Isaac e Jacó tiveram filhos, e aí foi expandindo, virou as 12 tribos de Israel, virou um cara chamado José, que agora já não é mais novela da Globo, virou novela da Record, José do Egito. E aí José do Egito, fez sucesso, e aí apareceu o faraó, pronto, acabou. Nessa história, nesse período que você já viu na Record, não preciso te contar, nesse período aí,
era o período dos princípios. Deus falou assim, ó, vive do jeito que vocês quiserem, vamos ver se funciona. Não funcionou. Por quê? Porque o nosso instinto, o nosso princípio foi afetado lá quando entrou o diacho de Satanás, a serpente que anda falando com os outros, e destruiu a parada. Ali acabou com a história, acabou com a ordem. Então o princípio não funcionou. Daí Deus falou assim, bom, a metodologia dos princípios não funcionou, vamos criar uma outra metodologia. Para quem é professor sabe que às vezes se ensina de um jeito, não funciona, vamos para o outro. Outra metodologia. Aí Deus começou a metodologia da lei. A metodologia da lei. De Moisés para frente, Deus chamou Moisés lá na montanha e falou, Moisés, o negócio é o seguinte, eu vou te dar um conjunto de leis. Você vai descer dessa montanha, você vai viver desse jeito, não tira nem põe. Se cair o burro no buraco, você faz isso. Se apedrejar o maluco, você faz isso. Se for injustiça, então você faz desse jeito, na lei. E aí passaram-se outras centenas de anos, Moisés instituiu a lei, a metodologia da lei, e o povo foi desobedecendo. O povo obedecia, Deus. O povo desobedecia, Deus. O povo obedecia, o povo desobedecia, Deus. E assim foi, séculos e séculos e séculos. Acabou que Deus provavelmente sentou na cadeirinha dele e falou, não está funcionando. Tentei, mas não está funcionando. Era para arrumar, mas não está dando jeito. Vou ter que fazer uma outra metodologia. Aí você pensa, se não funcionou o princípio quando a gente era livre, lá no jardim, que não tinha regra nenhuma, não vai funcionar no deserto, todo mundo escravizado, de jeito nenhum. Então a lei não funcionou mesmo, Deus foi lá, arranca a lei, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão pedindo, a galera começou a pedir, viu que não funcionava, vou dar para vocês um rei. Está todo mundo conseguindo entender a história até agora? Está acompanhando? Então, beleza. Às vezes o kart, né, leva a gente para longe da história. Então, Deus foi lá e colocou a metodologia dos reis. Ele falou assim, agora, porque vocês pediram, vocês querem ser igual aos outros, porque a gente tem essa mania, né? A gente está morando aqui, a casa está boa, 3 quartos, aí viu o vizinho chegou numa casa, a casa maior, quero uma casa de 4 quartos. A gente tem essa mania. Então, quero ser igual a eles, nós queremos ser igual aos caras, dá para nós um rei. Aí Deus falou, beleza, você quer rei, eu vou te dar um rei. Deu o rei para eles. E aí qual foi o problema? Também não funcionou. Por quê? Porque quando Deus resolveu dar um rei para o povo, Ele deu para o homem a única coisa que o homem não pode ter, que é poder. A única coisa que o homem não pode ter sem controle é poder. Aí Deus coloca na mão do homem, pecador, que já lá no jardim, lá no princípio destruiu tudo, falou, vou te dar poder para você reinar. Acabou tudo. Aí não tem jeito mesmo. Aí o que acontecia? Aparecia um rei mais ou menos, legal. Aí a galera caía de novo, aparecia um outro rei, o rei morria, ficava ruim. Outro rei, rei. Até que apareceu na história um cara chamado Davi, depois veio Salomão. Aí, se você, já falei da Globo e da Record, né? Há muito tempo atrás tinha Manchete. Se você chegou a assistir Manchete, você lembra da teoria de Salomão lá. O cara mais inteligente do mundo, enfim. Dali, Deus falou, os reis também não funcionaram, que eu dei poder para quem não podia ter poder. Então o que eu preciso fazer? Vou tentar uma última vez. Na última vez ele começa a metodologia dos profetas. Deus provavelmente pensou assim, eu com a minha mente limitada de ser humano, me coloco no lugar dele e falo, se os caras não obedeceram o princípio, não obedeceram lei, não obedeceram os reis, que tinham autoridade sobre eles, talvez eles escutem um cara que diz que vem em meu nome. Então vou colocar uns profetas aí, e os caras vão vir pregando, falando, eis que diz o Senhor. Era a abertura, né? Quando o cara fala, eis que diz o Senhor, todo mundo para ouvir. Botou os profetas lá, também não funcionou, porque o nosso instinto, o nosso ego não deixa a gente ouvir as pessoas, porque a gente tem essa mania de falar, ninguém vai falar para mim como que eu tenho que fazer as coisas na minha vida. Você não vem mandar na minha vida aqui não, cara. Você pode falar até que o Papa te enviou, até que Deus te mandou, não vem mandar na minha vida, não vou fazer, ponto final. Também não deu certo. Nenhuma dessas metodologias deu certo. Por quê? Para pensar. Por que a metodologia do princípio, da lei, dos reis e dos profetas não deu certo? Vai remoendo aí, eu vou continuar a história. Nesse período, alguns milhares de anos depois, apareceu um cara na história chamado João Batista. João Batista, para os mais íntimos, o JB. JB apareceu na história e começou a gritar no meio do deserto. Olha que interessante, o JB gritava anunciando o JC. JB estava lá no deserto, esse veio, anunciando Jesus Cristo. Nesse período da história, Deus, com essa nova metodologia, Ele vai acabar de resolver o problema. Porque, olha como que João Batista anuncia Jesus. Olha a frase, eis que vem aí o Cordeiro de Deus que o quê?
vai ter que falar mais alto para do kart, que eu não estou conseguindo ouvir. Que? Olha que interessante. Está aí a resposta. Por que as metodologias de antes não funcionaram e essa funcionou? Porque as de antes lidavam com a consequência do pecado. Essa metodologia nova, ela tira o pecado. Não tem mais consequência. Olha, essa é a hora que a igreja fala, aleluia, glória a Deus. Que a gente serve um Deus que acabou com o problema. Não precisa mais de sacrifício, de lei, não precisa mais nada disso. Acabou, Deus resolveu o problema. Quando Ele tira o pecado do mundo, aí é outra história, porque agora a gente não está lidando mais com a consequência, a gente está lidando diretamente com o problema. Aí aparece esse cara chamado Jesus, que divide a história. Por isso que ele divide a história, antes e depois de Jesus. Antes de Jesus não tinha jeito, depois de Jesus tem jeito. É assim. Ele dividiu a história, e aí nessa divisão da história a gente vê a história de Jesus, que desceu do céu, nasceu, viveu uma vida perfeita, foi tentado e não pecou, morreu por mim, por você, cara. Você querendo ou não, gostando ou não, ele morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, foi pregado na cruz, e aí ressuscitou para derrotar a morte, como a gente cantou aqui. Ele derrotou a morte, por isso ele tem poder para salvar, porque ele não é um homem para que imita, ele derrotou a morte para provar para nós que se ele falar, vai acontecer. E prometeu que vai voltar. E aí dessa história, depois de tudo isso, eu vou te levar para o versículo que a gente precisa ler, e aí eu vou fechar. Está preparado? Se você tiver sua Bíblia com você aí, abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2 Coríntios. Quase no meio do Novo Testamento. Abre aí sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Contei toda essa história para você entender o seguinte. Toda essa história para a gente chegar em Jesus. Jesus agora é o cara que lida com o pecado. E aí todo aquele que está em Cristo, todo aquele que está em Jesus, o que é estar em Jesus? Todo aquele que entendeu o que ele fez e passa a viver como ele vive, todo aquele que aceitou aquilo que ele fez. Leia aí na sua Bíblia comigo, que eu vou ler com você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 para frente, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já, eis que tudo se fez novo. Olha só que louco. E aí, aqui está a justificativa do que eu quero te falar. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Grava essa palavra, o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olha quantas vezes ele repete isso. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo nós suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual é a palavra que mais repetiu aí? Reconciliação. Assim eu vou iniciar o fim da mensagem. O Evangelho para Deus é um processo de reconciliação. Tudo aquilo que estava perdido, tudo aquilo que estava fora da ordem, tudo aquilo que estava bagunçado, tudo aquilo que estava afastado de Deus, porque na hora do pecado a gente se afastou, Deus está reconciliando, e Ele confiou a nós essa mensagem de reconciliação. É interessante que isso é como se fosse uma carta. Deus é o autor, Jesus é o agente, e eu e você somos os embaixadores, como está escrito aqui nessa carta que a gente acabou de ler. O Evangelho é para Deus um processo de reconciliação. E aí eu vou falar algumas coisas rápidas para a gente fechar. O que isso significa? O que é reconciliação? Porque talvez você leu e você tá, mas daí? O que é reconciliação? Reconciliação, de acordo com a definição do dicionário, é o processo de restaurar a amizade. Olha que louco. É o processo de restaurar a amizade. Aquilo que era inimigo se tornou inimigo, porque no princípio era amigo. Ele se tornou inimigo, e aí porque ele se tornou inimigo, Deus restaura, Deus reconcilia, torna amigo de novo. Reconciliação é tornar
amigo de novo. É voltar a respeitar ambas as partes. Olha, eu estava estudando isso daí, aí eu lembrei, em economia, para quem entende economia ou contabilidade, o processo de reconciliação significa garantir que aquilo que foi gasto está anotado. Pensa bem, quero fazer você refletir nisso. Aquilo que foi gasto foi anotado. O que foi gasto por mim e por você? Na cruz. O que a Bíblia nos conta que Jesus gastou na cruz, despejou na cruz, derramou na cruz o sangue dele? Mas Deus estava ali, reconciliando tudo, garantindo que aquilo que foi gasto foi escrito. Por quê? Porque no dia que for fechar a conta, sabe quando a gente fala aquele ditado, fecha a conta e passa a régua? No dia que fechar a conta, Deus vai olhar para você e vai falar assim: você não me deve mais nada, você não é mais meu inimigo, você não me deve mais nada, está fechado, a conta está certinha, aquilo que foi gasto com você, eu anotei. João Calvino, um dos grandes reformadores da igreja, diz que a reconciliação é a etapa da salvação que traz de volta a paz entre o homem e Deus. Eu te pergunto, você quer viver em paz ou em guerra com Deus? Todo mundo quer viver em paz com Deus. Você pode até falar para mim: eu não creio em Deus. Se eu te perguntar, você quer viver em paz ou em guerra com esse Deus que você não crê? Com certeza eu vou falar: se eu tiver que escolher, eu vou na paz, né? Traz a paz de volta e resulta, olha que ele usa dois termos interessantes. João Calvino usa dois termos interessantes: resulta na expiação do pecado e na propiciação da ira de Deus. Nossa, agora já foi fundo demais, pelo amor de Deus. O que isso significa? Significa que o pecado já não vale mais nada e que a ira que Deus tinha com aquele que pecou já não existe também. E aí para você isso significa o quê? Olha, eu preciso que você entenda isso, porque nessa série nós vamos fundo. Daqui a pouco nós vamos falar do que é o Evangelho para você. Mas antes de entender o que é o Evangelho para você, você precisa entender como que Deus olha para esse Evangelho. E o que isso significa para você, a maneira que Ele olha para esse Evangelho. Deixa ele vir para cá. 20 avinhos pequeninos, cara. Que isso? Deixa o moleque aí, deixa o moleque aí. Estou bem, pô, os pequeninos estão vindo também, deixa ele aí. O que significa isso para você? Significa duas coisas, eu vou fechar. Duas coisas. A primeira, que você pode olhar para Deus como Adão olhava para Deus. Está todo mundo prestando atenção nele? Deixa o moleque. Ele foi na tomada. É disciplina, ele vai meter o dedo na tomada. O que isso significa para a gente fechar? Significa o seguinte: você pode olhar para Deus como Adão olhava para Deus. Como que Adão olhava para Deus? Adão era amigo de Deus, andava no jardim com ele, conversava com ele. Adão não fazia assim: Deus Todo-Poderoso, vem para ti, Senhor, nesta manhã. Não. Ele andava pelo jardim, pelado. Se andar pelado na frente de alguém, você tem que ser amigo do cara pra caramba. Andava no jardim pelado na frente do cara. E aí, tranquilo, pode pegar a laranja ali, valeu? Era assim. O que a reconciliação significa? Como Deus encara o Evangelho? Significa que você pode olhar para Deus como Adão olhava para Deus, sem vergonha nenhuma, sem culpa nenhuma, sem peso nenhum. E em segundo lugar, significa que Deus, Ele passa a olhar para você como Ele olhava para Adão. Não mais como pecador, não mais como falho, não mais como sujo, mas porque o sangue dele que foi derramado por você foi anotado. Ele olha para você como filho e filha, genuína criação dele, sem mácula nenhuma, perfeito para estar na presença dele. Aí é a hora que a gente fala aleluia de novo. Olha que maravilha você poder ter esse sentimento de voltar para casa no mundo caótico que a gente vive, falar: não, com Deus eu não tenho problema, posso ter até um problema contigo que a gente vai resolver já, mas com Deus eu não tenho problema. Eu estou pronto para estar na presença dele e Ele está pronto para vir para a minha presença, porque eu não tenho mais culpa nenhuma. Esse é o Evangelho para Deus. Não vou fazer oração, não vou apelar para ninguém, porque a gente não precisa apelar. Eu acho que essa mensagem já vai ficar na semana. Se você quiser acompanhar no seu aplicativo, tem as perguntas. E aí semana que vem nós vamos falar do que é o Evangelho para mim. Hoje a gente falou o que é o Evangelho para Deus. Semana que vem nós vamos falar o que é o Evangelho para mim. Os seus amigos que não viram a mensagem, compartilha a mensagem no YouTube, hoje de noite vai estar lá. Compartilha a mensagem com eles, deixa a galera assistir. E aí depois dessa, semana que vem nós vamos falar o que é o Evangelho
para mim. Venha participar, para seus amigos, eu acredito que vai ser irado. Amém?